Ela derrubou a mochila e fotos antigas do dono da empresa caíram. Ele viu a mochila abertas e perguntou: "Onde achou esse diário?" Dentro da mochila estava um caderno com a assinatura dele de infância. Ela limpava o chão, mas guardava o segredo da fortuna dele. O sol nascente de Salvador pintava o céu com tons alaranjados quando Luísa Ribeiro acordou. O pequeno apartamento no subúrbio de Itapuã mal cabia sua cama e o cavalete onde guardava seus desenhos cobertos por um pano velho. Enquanto se arrumava, em frente ao espelho rachado, evitava olhar diretamente para seu reflexo. A mulher de 32 anos tinha aprendido desde cedo a não prolongar esse momento, como quem evita um confronto doloroso. "Feia", sussurrou para si mesma, repetindo o mantra que a acompanhava desde a infância. Os comentários na escola, os olhares, na rua, as rejeições em entrevistas de emprego para posições que exigiam boa aparência. Tudo isso formava uma cicatriz invisível que carregava como parte de sua identidade. Luísa ajeitou o uniforme cinza de faxineira e prendeu os cabelos cacheados com uma touca. Antes de sair, abriu a gaveta da cômoda e acariciou brevemente seus lápis de cor e cadernos de desenho. Um suspiro escapou de seus lábios enquanto fechava a gaveta, como quem guarda um sonho impossível. "Chega de sonhar, Luísa", murmurou, para si mesma. "Gente como você limpa o chão para gente como eles." A mochila surrada que carregava às costas continha não apenas seus materiais de limpeza, mas também um pequeno caderno de desenhos e alguns lápis. Era seu pequeno ato de rebeldia contra o mundo que insistia em reduzi-la à invisibilidade de sua função. O ônibus lotado cortava as ruas de Salvador, descendo do alto da cidade em direção ao centro empresarial da Bahia, um complexo de edifícios modernos que destoava da arquitetura histórica da cidade. Ali, no 15º andar do maior edifício, ficava a sede da Menezes Incorporações, onde trabalhava há 3 anos como faxineira. Após passar pela entrada de serviço e trocar algumas palavras com Severino, o porteiro que sempre lhe dirigia um sorriso gentil, Luísa seguiu para o armário de materiais de limpeza. Era segunda-feira, dia de limpar os banheiros do andar executivo. "Bom dia, Luísa", cumprimentou Dona Zuleide, sua supervisora, uma senhora de mãos calejadas e olhar severo. "Hoje é dia de visita do dono, então capricha nos banheiros. Do andar de cima, viu?" "Sim, senhora", respondeu Luísa, abaixando a cabeça enquanto organizava os produtos em seu carrinho. "E pelo amor de Deus, arruma esse cabelo direito debaixo da touca. Parece que tem uma vassoura aí dentro", completou a supervisora, afastando-se com passos pesados. Luísa sentiu o rosto queimar. Ajeitou novamente a touca, prendendo os fios rebeldes que insistiam em escapar. Seus dedos ásperos pelo contato, diário com produtos químicos, tremiam levemente. O elevador de serviço a levou até o andar executivo, um mundo completamente diferente do seu. Ali tudo era vidro, mármore e madeira nobre. As pessoas usavam roupas caras, falavam alto ao telefone sobre milhões e mal notavam sua presença, ou quando notavam, era com aquele olhar de desdém que ela conhecia tão bem. No banheiro, feminino, Luísa trabalhava com a eficiência de quem conhece bem sua função. Enquanto esfregava o espelho, evitava seu próprio reflexo. As executivas entravam e saíam, retocando a maquiagem perfeita, ajeitando cabelos bem tratados, conversando sobre suas vidas repletas de jantares em restaurantes caros e viagens internacionais. E aí, ela teve a audácia de usar o mesmo modelo de bolsa que eu, dizia uma delas rindo alto. "Imagina uma falsificação óbvia ao lado da minha original." Luísa continuou seu trabalho, invisível como sempre. No banheiro masculino, após verificar que estava vazio, ela se permitia um momento de paz. Era estranho, mas ali, no silêncio daquele espaço asséptico, sentia-se menos exposta, sem olhares, sem julgamentos. Foi nesse momento que retirou da mochila seu pequeno caderno de desenhos. Sentou-se no banco de madeira no canto e, com dedos ágeis apesar do desgaste, começou a traçar linhas no papel. Sob seu comando surgiam rostos, paisagens, emoções. Em cada desenho, Luísa colocava um pouco da beleza que não conseguia ver em si mesma. Uma lágrima solitária escorreu por seu rosto,
enquanto contemplava o desenho recém-terminado. Uma mulher de costas, observando o mar de Salvador ao pôr. Tal do sol. Era ela, mas ao mesmo tempo não era. Era a Luísa que poderia ter sido, livre das amarras da autocrítica impiedosa. O sonho de ser artista havia sido abandonado anos antes, depois de ter suas obras rejeitadas em um concurso local. Técnica interessante, mas falta alma, disse um dos jurados, sem saber que aquelas palavras acompanhariam Luísa por anos, confirmando o que já suspeitava, que até mesmo sua arte era insuficiente, imperfeita como ela. Guardou rapidamente o caderno ao ouvir vozes se aproximando. Voltou ao trabalho, esfregando com vigor o mármore da pia, como se pudesse apagar também suas ambições frustradas. "O Sr. Menezes chegará em 15 minutos", anunciou uma voz masculina do lado de fora. "Assegurem-se de que tudo esteja impecável." Luísa sentiu um frio na barriga. Raramente via o dono da empresa, e as poucas vezes em que isso aconteceu, ele sequer notou sua existência. Ricardo Menezes era o típico empresário bem-sucedido do Nordeste brasileiro. Herdeiro de um império imobiliário, ampliou os negócios da família com investimentos certeiros. Aos 40 anos, solteiro, era presença frequente nas colunas sociais de Salvador. Apressou-se para terminar a limpeza antes que ele chegasse. Quando estava quase concluindo, ouviu a porta do banheiro se abrir. Por instinto, encolheu-se, como se pudesse se tornar ainda mais invisível. "Por favor, continue seu trabalho", disse uma voz grave, com aquele tom educado que pessoas ricas usam quando querem parecer gentis com os empregados. Luísa manteve a cabeça baixa, murmurando um "sim, senhor", quase inaudível. Pelo canto do olho, viu o homem alto de terno impecável aproximar-se da pia. Era Ricardo Menezes. "A água está quente hoje?", perguntou ele enquanto lavava as mãos. A pergunta pegou Luísa de surpresa. Era raro que alguém daquela posição iniciasse uma conversa com ela. "Sim, senhor", respondeu sem levantar os olhos. "O sistema foi consertado na semana passada." Ricardo enxugou as mãos na toalha de papel e, em vez de sair imediatamente como Luísa esperava, permaneceu ali, observando-a através do espelho. Ela podia sentir o peso daquele olhar, mas não conseguia interpretá-lo. Seria desprezo? Curiosidade? Pena? "Há quanto tempo trabalha aqui?", perguntou ele, quebrando o silêncio desconfortável. 3 anos, senhor", respondeu ainda, sem encará-lo diretamente. Ele assentiu como se processasse a informação. Luísa esperava que a conversa terminasse ali, que ele seguisse seu caminho, retornando ao mundo ao qual pertencia, tão distante do dela. "Você tem mãos de artista", observou ele, de repente. Luísa finalmente ergueu os olhos, confusa. Suas mãos estavam ásperas, com pequenos cortes cicatrizados, unhas curtas sem esmalte, o oposto do que consideraria mãos de artista. "Como?", perguntou, esquecendo momentaneamente sua posição. "Seus dedos", explicou Ricardo, com um gesto vago. "O modo como segura esse pano com precisão. Lembra-me de um pintor." Antes que Luísa pudesse responder, a porta se abriu novamente e um homem de terno entrou apressado. "Ricardo, a reunião vai começar. Estão todos esperando." "Já estou indo, Carlos", respondeu Ricardo, ajeitando a gravata no espelho. Então dirigiu um último olhar para Luísa, um olhar que ela não conseguiu decifrar antes de sair. Sozinha novamente, Luísa sentiu algo estranho no peito. Não era a habitual sensação de inadequação, mas algo diferente, quase esquecido. Uma pontada de esperança. Alguém havia enxergado algo nela além da faxineira invisível. Enquanto terminava seu turno naquele dia, Luísa não parava de pensar no breve encontro. As palavras de Ricardo Menezes ecoavam em sua mente. "Você tem mãos de artista." Era a primeira vez em anos que alguém reconhecia nela algo além da aparência ou função. De volta ao pequeno apartamento em Itapuã, após o longo trajeto de ônibus, Luísa fez algo que não fazia há tempos. Posicionou-se diante do espelho e, em vez de desviar o olhar, observou suas próprias mãos. Calejadas, sim. Marcadas pelo trabalho árduo.
Mas eram as mesmas mãos que criavam beleza no papel. Nas 2 semanas seguintes, Luísa percebeu uma mudança sutil em sua rotina. Ricardo Menezes, antes uma figura quase mítica que raramente aparecia nos andares da empresa, agora visitava o prédio com frequência incomum. E por alguma razão que ela não conseguia compreender, seus caminhos pareciam se cruzar constantemente. Ora era um cumprimento cordial no corredor, ora um comentário sobre o clima enquanto ela limpava as janelas da sala de reuniões. Pequenas interações que para qualquer outra pessoa seriam insignificantes, mas que para Luísa representavam algo inédito: ser notada. Ele perguntou seu nome para mim ontem, comentou Severino, o porteiro, enquanto tomava um café na pequena copa dos funcionários. Quem? Perguntou Luísa, fingindo desinteresse. O Dr. Ricardo, quem mais seria? Respondeu o porteiro, com um sorriso malicioso. Disse que precisava para uma lista de funcionários que se destacam ou algo assim. Luísa sentiu o rosto esquentar. Besteira sua, Severino. Ele só deve estar fazendo alguma revisão de pessoal. Sei, respondeu o homem sorrindo ainda mais. E é por isso que ele nunca perguntou o nome de ninguém antes, nem mesmo o meu, que estou aqui há 15 anos. Antes que Luísa pudesse retrucar, Dona Zuleide entrou na copa. Hora de voltar ao trabalho. Esse café não se paga sozinho. Vamos? Naquela tarde, enquanto limpava a grande sala de reuniões do 15º andar, Luísa sentia-se inquieta. O comentário de Severino não saía de sua cabeça. Por que um homem como Ricardo Menezes se interessaria por ela? Certamente havia algum engano, ou talvez fosse apenas gentileza protocolar de patrão. Absorta em seus pensamentos, não percebeu a porta se abrir. As reuniões são sempre tão chatas quanto parecem? Perguntou uma voz familiar. Luísa virou-se sobressaltada, quase derrubando o produto de limpeza. Ricardo Menezes estava parado à porta, com as mãos nos bolsos do terno impecável, um meio sorriso no rosto. E eu não saberia dizer, senhor, respondeu, tentando recuperar a compostura. Por favor, me chame de Ricardo, pediu ele, aproximando-se da grande mesa oval. Senhor me faz sentir como meu pai. Luísa apenas assentiu, incapaz de articular uma resposta. A proximidade dele a deixava nervosa, consciente de seu uniforme simples, de seus cabelos rebeldes mal contidos, pela touca de suas mãos ásperas. Luísa, não é? Perguntou ele, sentando-se descontraidamente na borda da mesa. Sim, respondeu, surpresa por ele saber seu nome. Um silêncio estranho pairou entre eles. Ricardo parecia querer dizer algo, mas hesitava. Luísa, por sua vez, não conseguia entender o que estava acontecendo. Eu vi seus desenhos, disse ele finalmente. Luísa sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Seus desenhos? Como? Quando? A vergonha tomou conta dela instantaneamente. Aqueles desenhos eram sua parte mais íntima, seu refúgio. Eu não entendo, balbuciou. Na semana passada, quando você saiu do banheiro para buscar mais papel toalha, deixou sua mochila aberta, explicou ele. Um de seus cadernos estava visível e... Bem, confesso que fui curioso. Perdoe-me pela invasão de privacidade. Luísa queria que o chão se abrisse e a engolisse. Seus desenhos eram amadores, infantis aos olhos de alguém como ele, certamente. O que ele devia estar pensando? Que era patético uma faxineira de 32 anos ainda sonhar em ser artista. Não são nada demais, murmurou, desviando o olhar. Rabiscos para passar o tempo. Rabiscos? Ricardo parecia genuinamente surpreso. Luísa, aqueles desenhos são extraordinários. A forma como você captura a expressão nos olhos, a tensão nos corpos. Há uma vida pulsante ali. Ela ergueu os olhos, certa de que ele estava zombando dela. Mas o que viu no rosto de Ricardo não era escárnio, e sim admiração sincera. O senhor... Você está sendo gentil, respondeu, incapaz de aceitar o elogio. Não estou. Sendo gentil, estou sendo honesto, insistiu ele, levantando-se da mesa. Acredite, cresci cercado por arte. Minha mãe era curadora, nosso apartamento em Ipanema era praticamente uma galeria. Sei reconhecer talento quando o vejo. Luísa não sabia como reagir.
Anos de autodepreciação não podiam ser desfeitos com algumas palavras gentis, por mais sinceras que parecessem. Obrigada, foi tudo o que conseguiu dizer. Ricardo a observou por um momento como se tentasse decifrar algo além das palavras. Você já pensou em expor seu trabalho? Perguntou, surpreendendo-a novamente. Uma risada amarga escapou dos lábios de Luísa antes que pudesse contê-la. Quem iria querer ver os desenhos de uma faxineira? As palavras saíram mais duras do que pretendia, carregadas de anos, de frustração. Ricardo pareceu momentaneamente desconcertado. A profissão não define o artista, respondeu ele após uma pausa. Van Gogh vendeu apenas um quadro em vida e trabalhava como pastor antes de se dedicar à pintura. Van Gogh era um gênio, retrucou Luísa. Eu sou apenas... Ela hesitou, as palavras presas na garganta. Você é apenas o... Quê? Incentivou Ricardo. Feia, invisível, insignificante. As palavras martelavam em sua mente, mas não conseguiu pronunciá-las. Alguém que precisa voltar ao trabalho, respondeu finalmente, retomando o pano de limpeza. Dona Zuleide não gosta de atrasos. Ricardo assentiu, respeitando seu recuo. Caminhou até a porta, mas antes de sair, virou-se. Terei uma pequena reunião com alguns amigos do meio artístico no próximo sábado, em minha casa em Itapuã. Nada formal, apenas algumas pessoas interessantes conversando sobre arte. Gostaria que você viesse. Luísa arregalou os olhos, certa de que havia escutado errado. Eu? Na sua casa? Por que não? Respondeu ele com naturalidade. Seu olhar artístico seria uma contribuição valiosa. Eu não tenho nada para vestir para um evento assim, argumentou ela, a primeira de muitas desculpas que passavam por sua mente. É apenas um encontro casual entre amigos, insistiu Ricardo. Vista-se como se sentir confortável. Antes que ela pudesse formular outra objeção, ele tirou um cartão do bolso e depositou sobre a mesa. Meu endereço e telefone. Sábado, às 7 da noite. Espero vê-la lá, Luísa. E com isso, saiu deixando-a atordoada, o cartão elegante contrastando com o pano de limpeza em suas mãos. O restante da semana passou em um borrão confuso de emoções para Luísa. A cada dia, encontrava novas razões para não comparecer ao encontro. Não tinha roupas adequadas, não saberia se comportar, seria alvo de olhares curiosos e desdenhosos. Ricardo provavelmente só a convidou por pena. Mas, ao mesmo tempo, uma pequena parte dela, aquela que ainda sonhava, que ainda desenhava, escondida nos momentos de solidão, insistia que deveria ir, que esta poderia ser a chance que nunca teve. Você vai, claro que vai, afirmou Janaína, sua vizinha e única amiga próxima, quando Luísa finalmente compartilhou o convite. E vai usar aquele vestido verde que te dei no seu aniversário. Não sei, Janaína, hesitou Luísa, sentada na pequena cozinha do apartamento da amiga. Vou parecer uma impostora. A única impostora aqui é essa faxineira que esconde uma artista, respondeu Janaína, com a franqueza que caracterizava sua amizade de 15 anos. Todo mundo que já viu seus desenhos sabe que você nasceu para isso, menos você mesma. Luísa sorriu, grata pela presença de Janaína em sua vida. Professora de português em uma escola pública do bairro, a amiga sempre fora seu porto seguro, a pessoa que a incentivava quando tudo parecia desmoronar. E se ele estiver apenas se divertindo às minhas custas? Perguntou Luísa, verbalizando um de seus maiores medos. Janaína suspirou, servindo mais café para ambas. Lu, nem todo mundo é como aqueles jurados daquele concurso idiota. Nem todo mundo vê apenas a aparência. Algumas pessoas conseguem enxergar além. No sábado, após horas de preparação e incentivo constante de Janaína, Luísa encontrava-se diante do espelho, quase irreconhecível. O vestido verde esmeralda, simples mas elegante, realçava seus olhos castanhos. Os cabelos, geralmente presos, caíam em cachos bem definidos sobre os ombros. Uma maquiagem leve, aplicada com a ajuda paciente de Janaína, suavizava suas feições. Viu só? Disse a amiga, orgulhosa de sua obra. Linda. Luísa não respondeu. Não conseguia associar aquela palavra a si mesma,
não após tantos anos ouvindo o oposto. Mas havia algo diferente no reflexo que a encarava. Não era beleza, pensou, mas talvez dignidade. Com as mãos trêmulas, colocou na pequena bolsa emprestada o caderno de desenhos que Janaína insistira que levasse. Se vão falar de arte, mostre a sua, argumentara a amiga. O táxi, um luxo que raramente se permitia, parou diante de um condomínio de alto padrão em Itapuã, não muito longe de seu próprio bairro em termos de distância, mas a anos-luz em termos sociais. Luísa sentiu o estômago afundar. Ainda dá tempo de desistir, pensou, enquanto o segurança verificava seu nome na lista de convidados. Para sua surpresa, estava lá, entre nomes que provavelmente pertenciam a pessoas importantes do mundo artístico e empresarial de Salvador. A casa de Ricardo Menezes revelava-se uma mistura harmoniosa de arquitetura contemporânea com elementos tradicionais baianos. Amplas janelas voltadas para o mar de Itapuã permitiam que a brisa atlântica circulasse livremente pelos ambientes decorados com peças de arte que Luísa reconheceu como obras de artistas consagrados do Nordeste. Parada, à entrada da sala principal, Luísa sentia-se como uma intrusa. Cerca de 20 pessoas conversavam em pequenos grupos, taças de vinho nas mãos, risos contidos, uma intimidade que vinha da convivência em círculos sociais aos quais ela jamais pertencera. Você veio. A voz de Ricardo soou próxima, sobressaltando-a. Virou-se para encontrá-lo sorrindo, vestindo uma camisa azul clara e calças de linho branco, uma informalidade elegante que contrastava com os ternos que usava no escritório. Sim, respondeu Luísa, incapaz de formular uma frase mais elaborada, sentindo-se deslocada em seu vestido emprestado. Estou feliz que tenha vindo, disse ele, com uma sinceridade que a desconcertou. Venha, quero apresentá-la a algumas pessoas. Antes que pudesse protestar, Ricardo colocou gentilmente a mão em suas costas, guiando-a pelo ambiente. O toque, ainda que leve, enviou um arrepio pela sua espinha. Não estava acostumada à proximidade, especialmente vinda de alguém como ele. Pessoal, esta é Luísa Ribeiro, anunciou Ricardo a um pequeno grupo próximo à varanda. Uma artista extraordinária que descobri recentemente. Luísa sentiu o sangue fugir de seu rosto. Artista? Ele a estava apresentando como artista? Encantado, disse um homem de meia-idade estendendo a mão. Cláudio Mendonça, diretor. Da Galeria Pelourinho. Luísa apertou a mão oferecida automaticamente, enquanto seu cérebro processava a informação. Cláudio Mendonça era um nome conhecido no circuito artístico de Salvador, responsável por lançar diversos talentos nordestinos no cenário nacional. Luísa trabalha com ilustrações que capturam a essência humana de forma impressionante, continuou Ricardo como se fosse um especialista em seu trabalho. Que interessante, comentou uma mulher elegante de cabelos grisalhos. Em que academia você estudou, querida? Pergunta que Luísa temia. O lembrete de que não pertencia àquele mundo. Eu não estudei, admitiu sentindo o rosto queimar. Sou autodidata. Em vez do desdém que esperava, viu interesse genuíno nos olhos da mulher. Autodidata? Fascinante. Alguns dos maiores talentos que descobri nunca pisaram em uma academia. Sou Teresa Albuquerque, curadora do Museu de Arte Moderna da Bahia. Luísa aceitou mecanicamente a taça de vinho que Ricardo lhe oferecia, sentindo-se cada vez mais como se estivesse em um sonho bizarro, ou talvez um pesadelo do qual acordaria, a qualquer momento de volta à sua realidade de faxineira invisível. A conversa fluiu surpreendentemente fácil. Teresa e Cláudio eram pessoas acessíveis, genuinamente interessadas em novas expressões artísticas. Faziam perguntas sobre seu processo criativo, suas inspirações, sem o julgamento que Luísa tanto temia. Quando Ricardo se afastou momentaneamente para receber outros convidados, Teresa aproximou-se confidencialmente. Ricardo mencionou que você trouxe alguns trabalhos. Adoraria vê-los. Luísa hesitou. Seu caderno de desenhos era pessoal, íntimo. Mostrá-lo seria como expor sua alma. São apenas esboços, murmurou,
a insegurança retornando como uma onda. Os esboços frequentemente revelam mais sobre o artista do que as obras finalizadas, respondeu Teresa com um sorriso encorajador. Mostram o processo, a vulnerabilidade, a verdade. Com mãos trêmulas, Luísa abriu a pequena bolsa e retirou o caderno surrado. Antes que perdesse a coragem, entregou-o a Teresa, que o recebeu com o respeito de quem compreende o valor do que lhe é confiado. Enquanto a curadora virava as páginas lentamente, Luísa observava seu rosto, procurando sinais de desapontamento ou desdém. Mas o que viu foi algo diferente. Concentração, surpresa e, finalmente, um sorriso de admiração. Isto é extraordinário, murmurou Teresa, chamando Cláudio para ver também. Há uma honestidade crua nessas linhas, uma percepção aguçada da condição humana. Luísa piscou confusa. Estava habituada a ouvir críticas, não elogios. Gosto particularmente desta série, comentou Cláudio, apontando para os desenhos de trabalhadores que Luísa fizera durante suas viagens de ônibus. A dignidade que você confere a pessoas comumente ignoradas pela sociedade. Há uma declaração política poderosa aqui. Eu só desenho o que vejo, respondeu Luísa, desconcertada. Exatamente, exclamou Teresa com entusiasmo. Você vê o que a maioria ignora. É isso que torna sua arte especial. A conversa foi interrompida quando Ricardo retornou, acompanhado por um homem alto de expressão séria. Luísa, este é Paulo. Vasconcelos, crítico de arte do Jornal da Bahia, apresentou Ricardo. Paulo, esta é a artista de quem lhe falei. O crítico observou Luísa com olhar analítico, como se avaliasse não apenas sua arte, mas sua própria existência. Ela sentiu-se diminuir sob aquele escrutínio. Ricardo me mostrou fotos de alguns de seus trabalhos, disse Paulo com voz pausada. Confesso que estava cético, mas há algo genuíno ali. Bruto, talvez inacabado, mas genuíno. Luísa não sabia se aquilo era um elogio ou uma crítica. Antes que pudesse responder, sentiu a mão de Ricardo em seu ombro, um toque reconfortante. Paulo é conhecido por seu ceticismo, explicou Ricardo com um sorriso. Que ele admita ver algo genuíno em seu trabalho é praticamente uma declaração de admiração. O crítico não refutou a afirmação, limitando-se a um leve aceno de cabeça. A noite prosseguiu como um sonho nebuloso para Luísa. Mais pessoas, mais conversas, mais olhares curiosos sobre seus desenhos. Algumas vezes, captou fragmentos de conversas a seu respeito. Descoberta interessante. Talento bruto, perspectiva única. Era surreal, como se falassem de outra pessoa. Em determinado momento, encontrou-se sozinha na varanda, contemplando o mar de Itapuã sob o luar. Precisava de um momento para respirar, para processar tudo o que estava acontecendo. Está tudo bem? A voz de Ricardo soou atrás dela. Não sei, respondeu Luísa com honestidade. Tudo isso parece irreal. Ricardo apoiou-se. Na balaustrada ao lado dela, seus olhos também fixos no horizonte. Às vezes a vida toma rumos inesperados, comentou ele pensativo. Acreditamos estar em um caminho definido e de repente uma porta se abre. Por que está fazendo isso? Perguntou Luísa abruptamente, a pergunta que martelava em sua mente desde o convite. Por que me ajudar? Mal nos conhecemos. Ricardo permaneceu em silêncio por alguns instantes, como se ponderasse a resposta. Talvez porque eu veja em você algo que me falta, respondeu finalmente com uma vulnerabilidade que Luísa não esperava. Autenticidade. Você cria arte porque precisa, porque é quem você é. Não por status ou reconhecimento. Luísa olhou para ele surpresa pela resposta honesta. Você é Ricardo Menezes, argumentou ela. Tem tudo. Dinheiro, sucesso, respeito. Tenho uma empresa que herdei do meu pai que por sua vez herdou do pai dele, interrompeu Ricardo, um traço de amargura em sua voz. Nunca tive que lutar por nada na vida. Nunca criei nada que fosse verdadeiramente meu. Luísa não sabia como responder. Jamais imaginara que alguém como ele pudesse sentir-se insuficiente. Quando vi seus desenhos, continuou ele, virando-se para encará-la diretamente, vi algo que nunca consegui criar. Verdade.
Você transforma sua dor, sua luta, em beleza. Isso é um dom, Luísa. Um dom que não me levou a lugar nenhum, respondeu ela, a velha amargura retornando. Estou limpando banheiros aos 32 anos. Por enquanto, disse Ricardo com convicção. Teresa ficou impressionada com seu trabalho. Ela mencionou a possibilidade de incluir alguns de seus desenhos na próxima exposição coletiva do museu. Se você gosta dessas histórias de alma, não esquece de deixar o like. Se essa história toca seu coração, deixa um coração nos comentários e se inscreva no canal. Luísa arregalou os olhos, incapaz de acreditar no que ouvia. Isso é sério? Completamente, confirmou Ricardo, sorrindo diante de sua reação. É apenas o começo, Luísa. Seu talento merece ser visto. Um silêncio confortável estabeleceu-se entre eles, enquanto observavam as ondas quebrando na praia abaixo. Pela primeira vez em anos, Luísa sentia algo que havia esquecido. Esperança. Obrigada, murmurou finalmente, as palavras inadequadas para expressar o turbilhão de emoções que sentia. Ricardo sorriu, um sorriso diferente do empresário confiante que ela conhecera no banheiro da empresa. Havia algo vulnerável, quase tímido nesse sorriso. Somos dois náufragos, cada um à sua maneira, disse ele enigmaticamente. Talvez possamos ajudar um ao outro a encontrar o caminho de volta à costa. Antes que Luísa pudesse decifrar o significado daquelas palavras, foram interrompidos por Teresa, que apareceu na varanda com expressão animada. Ah, estão aqui. Luísa, querida, preciso de seu contato. Temos muito a conversar sobre a exposição de setembro. O restante da noite passou como um borrão para Luísa. Quando finalmente entrou no táxi que a levaria de volta ao seu apartamento, sua mente fervilhava. O caderno de desenhos em sua bolsa parecia pesar diferente agora. Não mais um símbolo de sonhos frustrados, mas possivelmente o início de um novo caminho. Ao chegar em casa, encontrou Janaína esperando ansiosamente em sua porta. E então? Perguntou a amiga, mal contendo a curiosidade. Como foi? Luísa abriu a boca para responder, mas não encontrou palavras adequadas. Como descrever uma noite que possivelmente mudara o curso de sua vida? Eles gostaram dos meus desenhos, respondeu simplesmente enquanto abria a porta. Eu sabia, exclamou Janaína, abraçando-a com força. Eu sempre soube. As semanas seguintes trouxeram mudanças que Luísa jamais imaginou possíveis. Teresa Albuquerque, fiel à sua palavra, selecionou 3 de seus desenhos para a exposição coletiva Novos Olhares Baianos, que aconteceria em setembro no Museu de Arte Moderna. Cláudio Mendonça, por sua vez, ofereceu-lhe um pequeno espaço na Galeria Pelourinho para uma mostra individual em outubro. Você precisa criar mais, insistia Teresa durante suas reuniões semanais. Não apenas desenhos, mas experimente outras técnicas. Óleo, acrílica, aquarela. Seu traço tem força, Luísa, mas precisamos expandir seu repertório. Luísa absorvia cada conselho, cada crítica, com a avidez de quem finalmente encontrou seu caminho. Após o expediente na Menezes Incorporações, passava horas debruçada sobre telas e papéis em seu pequeno apartamento, agora transformado em um estúdio improvisado. Ricardo providenciara os materiais, tintas, pincéis, telas, de diversos tamanhos, apesar dos protestos iniciais de Luísa. Considere um investimento, argumentou ele. Quando você se tornar famosa, cobrarei comissão. O tom brincalhão não escondia a genuína crença que ele tinha em seu potencial. A relação entre eles também se transformava sutilmente. Os encontros que antes eram casuais no ambiente de trabalho, agora incluíam almoços para discutir arte, visitas a galerias, longas conversas sobre aspirações e medos. Uma amizade improvável que desafiava as barreiras sociais de Salvador. Numa tarde de domingo, enquanto caminhavam pela orla de Itapuã após visitarem uma exposição no solar do Unhão, Ricardo fez a pergunta que Luísa temia. Por que você nunca deixou a função de faxineira? Mesmo com tudo isso acontecendo, Luísa observou as ondas quebrando na praia por alguns instantes antes de responder. Porque tenho medo, admitiu finalmente.
Medo de que tudo isso seja um sonho, que eu acorde e descubra que nada mudou, que sou apenas... O quê? Incentivou Ricardo quando ela hesitou. Apenas a faxineira feia que sonha ser artista, completou ela, as palavras saindo como uma confissão dolorosa. Ricardo parou de caminhar, virando-se para encará-la com intensidade. Você realmente se vê assim? Como feia? O desconforto de Luísa era visível. Jamais falara abertamente sobre sua aparência, sobre as inseguranças que carregava desde a infância. As pessoas sempre deixaram isso claro para mim, respondeu, desviando o olhar para o horizonte. Desde a escola, os apelidos, os olhares, depois as rejeições em entrevistas de emprego para posições que exigiam boa aparência. Luísa, olhe para mim, pediu Ricardo, sua voz suave mas firme. Relutantemente, ela encontrou seu olhar. Não sei que pessoas cruéis cruzaram seu caminho, mas elas estavam profundamente enganadas, disse ele. Você tem uma beleza única, não convencional talvez, mas inegável. Está nos seus olhos que observam o mundo com tanta sensibilidade, nas suas mãos que criam beleza do nada, no seu sorriso, tão raro, mas tão sincero quando acontece. Luísa sentiu as lágrimas aflorarem, incapaz de processar aquelas palavras. Ninguém, além de Janaína, jamais falara assim com ela. Você não precisa dizer isso, murmurou embaraçada. Preciso sim, insistiu Ricardo, porque é verdade, e porque essa visão distorcida que você tem de si mesma está impedindo você de dar o próximo passo, de abraçar completamente quem você realmente é, uma artista brilhante. O silêncio que seguiu foi carregado de emoção. Luísa enxugou discretamente uma lágrima que escapara. É difícil mudar a forma como nos vemos, disse ela finalmente, especialmente quando passamos a vida inteira acreditando em algo. Eu sei, concordou Ricardo com um suspiro. Também carrego minhas próprias distorções. Luísa olhou para ele, curiosa. O que alguém como Ricardo Menezes poderia ter como insegurança? Qual é a sua? Perguntou, surpreendendo a si mesma com a ousadia. Ricardo sorriu, um sorriso melancólico que ela já conhecia bem. Acreditar que sou apenas o filho de Arnaldo Menezes, o herdeiro que nunca fará nada tão grandioso quanto o pai, confessou ele. Que tudo o que tenho, tudo o que sou, é fruto do trabalho de outra pessoa. A sinceridade da resposta tocou Luísa profundamente. Percebeu que, apesar das evidentes diferenças entre suas vidas, compartilhavam inseguranças semelhantes. A paz, a sensação de não ser suficiente, de não merecer reconhecimento. Parece que ambos precisamos aprender a nos ver com outros olhos, comentou ela. Suavemente. Talvez possamos aprender juntos, sugeriu Ricardo, oferecendo-lhe a mão. Depois de um breve momento de hesitação, Luísa aceitou o gesto, seus dedos entrelaçando-se aos dele enquanto retomavam a caminhada pela praia. Na manhã seguinte, Luísa chegou a Menezes Incorporações com uma determinação nova. Procurou Dona Zuleide assim que guardou seus pertences no armário. Preciso conversar com a senhora, disse, com uma firmeza que surpreendeu a supervisora. Aconteceu alguma coisa? Perguntou a mulher mais velha, franzindo o senho. Sim, respondeu Luísa. Vou pedir demissão. Dona Zuleide arregalou os olhos, completamente pega de surpresa. Demissão? Mas por quê? Você é uma das melhores funcionárias. Que temos? Se é por causa de salário, posso conversar com o RH. Não é isso, interrompeu Luísa gentilmente. Recebi uma oportunidade para seguir outro caminho, um sonho antigo. A expressão de Zuleide suavizou-se, dando lugar a algo que Luísa raramente vira no rosto severo da supervisora. Um sorriso genuíno. Tem a ver com aqueles desenhos que você sempre carrega na mochila? Perguntou Zuleide, surpreendendo Luísa. Ah, não me olhe assim, menina. Trabalho aqui há 20 anos. Nada escapa dos meus olhos. Luísa assentiu, ainda surpresa. Tenho algumas exposições marcadas e recebi uma proposta para dar aulas de arte no Centro Cultural do Pelourinho. Bem, não posso dizer que estou feliz em perder você, disse Zuleide com pragmatismo. Mas estou orgulhosa. Sempre soube que você era diferente, Luísa. Especial.
As palavras da supervisora, sempre tão dura e exigente, emocionaram Luísa mais do que esperava. Obrigada, dona Zuleide, por tudo. Ao sair da sala da supervisora, Luísa sentia-se mais leve, como se tivesse deixado para trás não apenas um emprego, mas todo um fardo de limitações auto-infligidas. Quando terminou seu último dia de trabalho, 2 semanas depois, encontrou uma surpresa esperando por ela na saída. Ricardo, encostado em seu carro esportivo, com um pequeno embrulho nas mãos. Um presente de despedida, explicou ele entregando-lhe o pacote. Luísa o abriu cuidadosamente, revelando uma pequena escultura de bronze. Mãos femininas segurando um pincel. Para lembrar que essas mãos sempre foram de artista, disse Ricardo com um sorriso gentil, mesmo quando seguravam um esfregão. Luísa sentiu as lágrimas aflorarem, mas desta vez eram lágrimas de gratidão, não de tristeza ou frustração. Obrigada, murmurou segurando a escultura com reverência, por acreditar em mim quando eu mesma não acreditava. Você teria encontrado seu caminho eventualmente, respondeu ele. Eu apenas acelerei um pouco o processo. Luísa sorriu, balançando a cabeça em negativa. Não, Ricardo, eu estava desistindo. Você me deu uma segunda chance. O olhar que trocaram naquele momento carregava mais significado do que qualquer palavra poderia expressar. Vamos? Convidou Ricardo, abrindo a porta do passageiro. Temos um jantar com Teresa e Cláudio para comemorar sua nova vida. Nas semanas que se seguiram, Luísa mergulhou completamente em sua arte. O pequeno apartamento em Itapuã, antes apenas um lugar para dormir após jornadas exaustivas de trabalho, transformou-se em um ateliê vibrante. Telas inacabadas ocupavam cada canto disponível. O cheiro de tinta permeava o ar, e uma energia criativa pulsava nas paredes antes vazias. As aulas no Centro Cultural do Pelourinho traziam uma satisfação que Luísa jamais imaginara sentir. Seus alunos, crianças e adolescentes da periferia de Salvador, olhavam-na com admiração, ansiosos por cada novo ensinamento. Naqueles olhares, Luísa encontrava a validação que buscara durante toda a vida. Você tem um dom para ensinar, comentou Marta Santos, coordenadora do Centro Cultural após observar uma de suas aulas. As crianças adoram você. Elas me lembram de mim mesma, confessou Luísa, cheia de sonhos, mas sem saber como realizá-los. E agora você está mostrando o caminho, respondeu Marta, com um sorriso caloroso. À medida que a data da exposição coletiva no Museu de Arte Moderna se aproximava, a ansiedade de Luísa crescia proporcionalmente. Apesar do apoio constante de Ricardo, Teresa e Janaína, a insegurança ocasionalmente voltava a atormentá-la. E se ninguém gostar? Perguntou a Ricardo, durante um de seus jantares semanais. E se perceberem que sou uma fraude? Ricardo cobriu sua mão com a dele, um gesto que se tornara familiar nas últimas semanas. Primeiro, você não é uma fraude. Seu talento é real, Luísa, disse ele com firmeza. Segundo, nem todos vão gostar e está tudo bem. A arte é subjetiva. O importante é que você esteja expressando sua verdade. Luísa assentiu, reconfortada por suas palavras. A relação com Ricardo evoluíra para algo que ela não conseguia definir completamente. Mais que amizade, mas ainda não declaradamente romântica. Havia toques casuais, olhares prolongados, uma intimidade crescente que ambos pareciam relutantes em nomear. Na noite de abertura da exposição Novos Olhares Baianos, o Museu de Arte Moderna da Bahia estava repleto de figuras importantes do cenário cultural de Salvador. Críticos, artistas consagrados, colecionadores e curiosos circulavam pelos espaços amplos, observando as obras com aquela mistura peculiar de apreciação e julgamento. Luísa, vestindo um macacão de linho creme, que Janaína a ajudara a escolher, permanecia junto à parede, onde seus 3 desenhos estavam expostos. Sentia-se uma impostora, como se a qualquer momento alguém fosse apontar o dedo e gritar: "Essa é a faxineira! O que ela está fazendo aqui?" "Respire fundo", sussurrou Ricardo, materializado ao seu lado com 2 taças de espumante. "Você está entre os artistas mais comentados da noite."
Luísa aceitou a taça com mãos trêmulas, incapaz de acreditar no que ouvia. Como sabe disso? Ouvi pelo menos 3 críticos mencionando seu nome, respondeu ele com um sorriso orgulhoso. E aquele senhor de terno cinza já perguntou a Teresa 3 vezes se seus desenhos estão à venda. Luísa seguiu o olhar de Ricardo, identificando. Um homem distinto de aproximadamente 60 anos, que observava atentamente seus trabalhos. Quem é ele? Augusto Ramalho, informou Ricardo. Um dos maiores colecionadores de arte contemporânea do Brasil. Ter uma obra adquirida por ele é praticamente um selo de qualidade. O nervosismo de Luísa intensificou-se. A ideia de que alguém daquela importância pudesse interessar-se por seus desenhos parecia surreal. Vamos lá, disse Ricardo gentilmente. Vou apresentá-los. Antes que pudesse protestar, Luísa viu-se sendo conduzida até o colecionador. Augusto que, prazer vê-lo novamente, cumprimentou Ricardo estendendo a mão. Permita-me apresentar Luísa Ribeiro, a artista por trás destes trabalhos excepcionais. O homem voltou-se para Luísa com interesse genuíno. Senhorita Ribeiro, seus desenhos têm uma qualidade que raramente encontro em artistas contemporâneos, disse ele com voz pausada. Honestidade. Não há pretensão neles, apenas verdade. Luísa sentiu o rosto aquecer diante do elogio inesperado. Obrigada, Sr. Ramalho. Eu apenas desenho o que sinto. É exatamente isso que torna seu trabalho especial, respondeu o colecionador. Em um mundo de artifícios, a autenticidade se destaca. A conversa prosseguiu com Augusto fazendo perguntas sobre seu processo criativo, suas influências, sua visão de arte. Luísa respondia com crescente confiança, surpreendendo a si mesma com a clareza de suas ideias. Estou particularmente interessado nesta peça, disse Augusto finalmente, indicando o maior dos 3 desenhos, uma ilustração em carvão mostrando mãos desgastadas segurando uma flor delicada. Está à venda? Luísa hesitou. Não havia pensado seriamente em vender seus trabalhos, apesar dos conselhos de Teresa. Sim, está, respondeu Ricardo, antes que ela pudesse formular uma resposta. Excelente, sorriu o colecionador. Conversarei com Teresa sobre os detalhes, mas considere o adquirido. Quando Augusto se afastou, Luísa virou-se para Ricardo, uma mistura de excitação e repreensão em seu olhar. Você respondeu por mim. Perdão, disse ele, parecendo genuinamente arrependido. Foi um impulso. Achei que era uma oportunidade que você não deveria perder. Luísa balançou a cabeça, um sorriso reluctante formando-se em seus lábios. Tudo bem. Você estava certo de qualquer forma. Só, da próxima vez, deixe que eu responda. Prometo, respondeu Ricardo levantando a mão em um gesto solene. A partir de agora você comanda sua carreira. Eu sou apenas seu fã número 1. O resto da noite passou em um turbilhão de apresentações, conversas e, surpreendentemente, mais 2 vendas. Quando o evento finalmente chegou ao fim, Luísa sentia-se simultaneamente exausta e eletrizada. Não posso acreditar que vendi 3 desenhos, murmurou para Janaína, enquanto as duas esperavam Ricardo, que conversava com alguns conhecidos, perto da entrada. Eu posso, respondeu a amiga, apertando seu braço carinhosamente. Você sempre foi talentosa, Lu. O mundo só demorou para perceber. No caminho de volta para casa, no carro de Ricardo, Luísa permanecia em um estado de euforia silenciosa, repassando mentalmente cada momento da noite. 1 centavo por seus pensamentos, disse Ricardo, quebrando o silêncio confortável que se estabelecera. Estou pensando em como a vida pode mudar rapidamente, respondeu ela, olhando pela janela às luzes de Salvador. Há alguns meses eu era apenas invisível. Ricardo lançou-lhe um olhar rápido antes de voltar a atenção para a estrada. Você nunca foi invisível, Luísa. Apenas não estava no lugar certo para ser vista. Quando chegaram ao prédio de Luísa, Ricardo insistiu em acompanhá-la até a porta, como sempre fazia. No corredor mal iluminado, pararam diante do apartamento. Aquele momento de despedida que se tornara cada vez mais carregado de expectativa não cumprida. Obrigada por tudo, Ricardo,
disse Luísa, sua voz pouco mais que um sussurro. Não apenas por esta noite, mas por tudo. Não me agradeça, respondeu ele, sua voz também baixa. Você conquistou isso por mérito próprio. Houve um momento de hesitação, aquele instante preciso em que ambos pareciam ponderar. Se dariam o próximo passo. Os olhos de Ricardo fixaram-se nos de Luísa, uma pergunta silenciosa pairando entre eles. Lentamente, quase relutantemente, ele inclinou-se, seus lábios encontrando os dela em um beijo suave, quase casto. Quando se afastou, seus olhos buscaram, os dela procurando qualquer sinal de rejeição. Em resposta, Luísa apoiou a mão em seu peito e retribuiu o beijo, desta vez com mais firmeza, deixando fluir os sentimentos que havia reprimido por semanas. Boa noite, Luísa, murmurou Ricardo contra seus lábios quando finalmente se separaram. Boa noite, respondeu ela, entrando no apartamento com o coração acelerado e um sorriso que não conseguia conter. Nas semanas que se seguiram, a vida de Luísa transformou-se em um turbilhão de atividades. A exposição individual na Galeria Pelourinho exigia novos trabalhos, o que significava horas intermináveis diante de telas e papéis. As aulas no Centro Cultural demandavam planejamento e dedicação. E então havia Ricardo, e o relacionamento nascente que florescia entre eles. Para alguém acostumada à rotina monótona e à solidão, era uma mudança drástica. Por vezes, Luísa sentia-se sobrecarregada, insegura se conseguiria corresponder às expectativas que surgiam de todos os lados. Você está trabalhando demais, observou Ricardo em uma noite de sexta-feira, enquanto jantavam no apartamento dela. Precisa descansar. Luísa suspirou, afastando o prato quase intocado. Não posso, a exposição é daqui a 3 semanas e ainda faltam 4 telas. Ricardo observou-a com preocupação. Notara as olheiras, a tensão constante em seus ombros, a forma como perdera peso nas últimas semanas. Luísa, olhe para mim, pediu, segurando sua mão sobre a mesa. Você está se cobrando demais, não precisa provar nada a ninguém. Preciso provar a mim mesma, respondeu. Essa vulnerabilidade evidente em sua voz. Preciso saber que não foi sorte ou pena, ou você, que tenho valor próprio. Ricardo franziu o senho, surpreso pela resposta. Do que está falando? Seu talento é inegável, Luísa. Qualquer pessoa que veja seu trabalho reconhece isso. Luísa desviou o olhar, incapaz de enfrentá-lo diretamente. Ouvi comentários, na última vernissage. Pessoas dizendo que só estou expondo porque sou a nova namorada de Ricardo Menezes. A expressão de Ricardo endureceu. Quem disse isso? Não importa, respondeu Luísa, arrependida de ter mencionado o assunto. O ponto é que preciso provar que estou ali por mérito próprio. Ricardo respirou fundo, controlando a indignação. Sempre haverá pessoas assim, Luísa. Pessoas mesquinhas que não conseguem aceitar o sucesso alheio sem atribuí-lo a algum fator externo. Você não deve permitir que elas definam seu valor. Luísa sabia que ele estava certo, mas as inseguranças de uma vida inteira não desapareciam da noite para o dia. Sei que é bobagem, admitiu com um sorriso fraco. Mas não consigo evitar. Não é bobagem, corrigiu Ricardo suavemente. São anos de dúvidas e rejeições falando mais alto. Leva tempo para curar essas feridas. O silêncio que se seguiu foi interrompido pelo toque do celular de Ricardo. Ele olhou para a tela, franzindo o senho. Preciso atender, é do escritório, disse levantando-se da mesa. Só um minuto. Enquanto Ricardo conversava no quarto, Luísa recolheu os pratos, tentando afastar os pensamentos negativos que a atormentavam. Quando ele retornou, sua expressão era grave. Aconteceu algo? Perguntou Luísa, preocupada. Um problema com um projeto em Recife, respondeu ele evasivamente. Nada sério, mas preciso viajar amanhã. Luísa assentiu, tentando esconder a decepção. Haviam planejado passar o fim de semana juntos. Por quanto tempo? Apenas 2 ou 3 dias, respondeu Ricardo, aproximando-se para abraçá-la. Voltarei a tempo para o jantar com Teresa na quarta-feira. Luísa apoiou a cabeça em seu peito, absorvendo seu calor e perfume familiar. A proximidade ainda a surpreendia às vezes,
a forma como ele a tocava com tanta naturalidade, como se ela fosse desejável, merecedora de afeto. Vou sentir sua falta, murmurou, sentindo-se imediatamente vulnerável pela admissão. Ricardo beijou o topo de sua cabeça, apertando-a mais contra si. Também sentirei sua falta. Mas use esse tempo para descansar, Luísa, prometa-me. Ela sorriu contra seu peito, sentindo-se momentaneamente em paz. Prometo. Na manhã seguinte, após a partida de Ricardo, Luísa retornou ao trabalho com renovada determinação. Contrariando a promessa de descansar, mergulhou em suas telas inacabadas, buscando canalizar suas inseguranças em criatividade. Foi interrompida pelo toque do interfone no início da tarde. Luísa Ribeiro? Perguntou uma voz feminina quando atendeu. Meu nome é Cristina Alves, da revista Arte em Cultura. Gostaria de conversar sobre uma possível entrevista. Surpresa, Luísa permitiu que a jornalista subisse. Arte em Cultura era uma das publicações mais respeitadas no cenário artístico nacional. Uma entrevista ali seria uma exposição significativa. Cristina Alves revelou-se uma mulher elegante na casa dos 40, com olhos perspicazes que pareciam analisar cada detalhe do pequeno apartamento. Estamos preparando uma matéria sobre novos talentos baianos, explicou após as apresentações. Seu nome surgiu como uma revelação importante. Luísa ofereceu café, que a jornalista aceitou enquanto observava as telas espalhadas pelo espaço. A entrevista com Cristina Alves fluiu com surpreendente facilidade. A jornalista demonstrava genuíno interesse pela trajetória de Luísa, fazendo perguntas perspicazes sobre seu processo criativo e sua rápida ascensão no cenário artístico baiano. É uma história fascinante, comentou Cristina, enquanto percorria o pequeno apartamento-ateliê, observando atentamente as obras em progresso. Da faxina à galeria de arte em questão de meses. Os leitores vão adorar. Luísa sentiu um leve desconforto com a forma como a jornalista resumira sua jornada, como se fosse apenas uma narrativa sensacionalista, mas manteve o sorriso educado. Não foi bem assim, corrigiu gentilmente. Sempre desenhei desde criança, apenas não tinha encontrado oportunidades. Cristina anotou algo em seu bloco, com um sorriso que não chegava aos olhos. Claro, claro. E falando em oportunidades, seu tom mudou sutilmente, adquirindo uma qualidade mais incisiva. Como conheceu Ricardo Menezes, a mudança abrupta de assunto pegou Luísa desprevenida. Trabalhava na empresa dele, respondeu simplesmente, tentando manter a compostura. E como um empresário ocupado como Ricardo Menezes notou o talento de uma faxineira? Insistiu. Cristina, o sorriso agora claramente calculado. Luísa sentiu o rosto aquecer, percebendo a insinuação por trás da pergunta. Era exatamente o tipo de comentário que temia. Por acaso, respondeu com mais firmeza do que pretendia. Ele viu alguns de meus desenhos e acreditou no meu potencial artístico. Cristina ergueu as sobrancelhas como se tivesse descoberto algo interessante. Vocês têm um relacionamento além do profissional, correto? Isso é relevante para uma matéria sobre arte? Contra-atacou Luísa, sentindo a irritação crescer. Os leitores gostam do contexto humano por trás dos artistas, respondeu a jornalista sem se abalar. E, convenhamos, é uma história e tanto. O milionário e a faxineira, unidos pela arte. Luísa levantou-se abruptamente, sentindo-se violada. Acho que a entrevista acabou, senhora Alves. A jornalista pareceu momentaneamente surpresa, mas logo recuperou a compostura, recolhendo suas anotações com calma estudada. Como quiser, mas saiba que a matéria sairá, com ou sem suas declarações adicionais. Após a saída de Cristina, Luísa permaneceu imóvel no centro da sala, tremendo de raiva e humilhação. Suas inseguranças, brevemente apaziguadas pelo sucesso recente, voltavam com força total. Era exatamente o que temia. Ser vista não como artista, mas como a faxineira que conseguiu exposições por estar envolvida com um homem poderoso. O telefone tocou, sobressaltando-a. Era Janaína. Lu, tudo bem? Parece que está chorando. Só então Luísa percebeu as lágrimas que escorriam silenciosamente por seu rosto.
Janaína, acabei de ter uma entrevista horrível, desabafou, a voz embargada. Uma jornalista que só queria explorar meu relacionamento com Ricardo como se minha arte fosse secundária. Ah, Lu, suspirou a amiga. Infelizmente, sempre haverá pessoas assim. Não deixe que elas diminuam suas conquistas. Mas e se tiverem razão? A insegurança de Luísa transbordava. E se eu só estou tendo essas oportunidades por causa de Ricardo? Pare. Com isso agora mesmo. A voz de Janaína adquiriu um tom severo que raramente usava. Seus desenhos sempre foram extraordinários, muito antes de Ricardo Menezes aparecer em sua vida. Teresa Albuquerque não exibiria seu trabalho se não tivesse mérito, independentemente de quem você esteja namorando. As palavras firmes de Janaína acalmaram parcialmente Luísa, mas a semente da dúvida já estava plantada. Preciso provar meu valor sozinha, murmurou mais para si mesma que para a amiga. O que está pensando em fazer? Perguntou Janaína, detectando a determinação na voz de Luísa. Não sei ainda, mas preciso de distância, de clareza. Após desligar, Luísa sentou-se diante de uma tela em branco, seus pensamentos em turbilhão. A tela, antes convidativa, agora parecia acusadora. Por horas permaneceu imóvel, incapaz de traçar uma única linha. Quando finalmente adormeceu, exausta, foi um sono agitado, povoado por rostos que riam e apontavam, por vozes que sussurravam fraude e oportunista. Acordou com o toque do celular. Uma mensagem de Ricardo, informando que chegara bem a Recife e perguntando como ela estava. Luísa olhou para a mensagem por longos minutos, incapaz de formular uma resposta que não soasse falsa ou melodramática. Finalmente, optou por um simples: "Estou bem, trabalhando nas telas, cuide-se." Os 2 dias seguintes passaram em uma névoa de ansiedade e autocobrança. Luísa alternava entre períodos de intensa produtividade artística e momentos de paralisia criativa completa. Ignorava as ligações de Ricardo, respondendo apenas com mensagens curtas e evasivas que sabia estarem preocupando-o. Na tarde de quarta-feira, poucas horas antes do jantar planejado com Teresa, a campainha tocou. Luísa, absorta em uma tela que finalmente começava a tomar forma, atendeu distraidamente, presumindo ser Janaína. Era Ricardo, com expressão preocupada e uma pequena mala de viagem ainda na mão. "Vim direto do aeroporto", explicou ele, quando o silêncio de Luísa se estendeu. "Estava preocupado. Você parecia distante nas mensagens." Luísa hesitou por um momento antes de dar um passo para o lado, permitindo que ele entrasse. O apartamento estava em desordem, telas e materiais espalhados por todos os cantos, pratos sujos na pia, evidências de dias mergulhada em trabalho obsessivo. "O que houve?" perguntou Ricardo, observando-a com preocupação. "Você parece exausta." "Estou bem", respondeu Luísa automaticamente. "Apenas trabalhando, muito." Ricardo depositou a mala no chão e aproximou-se, tocando suavemente seu rosto. "Luísa, conheço você. Algo está errado." Ela afastou-se do toque, incapaz de suportar a gentileza quando se sentia tão vulnerável. "Recebi a visita de uma jornalista", disse finalmente. "Cristina Alves, da Arte em Cultura." "E isso foi ruim?" perguntou. Ricardo, confuso. "É uma revista importante, Luísa. Uma matéria ali poderia..." "Ela não estava interessada na minha arte", interrompeu Luísa, a amargura evidente em sua voz. "Queria explorar nosso relacionamento. O milionário e a faxineira, uma história picante para vender revistas." A compreensão iluminou o rosto de Ricardo, seguida por uma sombra de raiva. "Sinto muito", disse ele sinceramente. "Infelizmente há jornalistas que priorizam o sensacionalismo, mas não deixe que isso..." "Não é só isso, Ricardo", interrompeu Luísa novamente, sentindo a necessidade de colocar para fora o que a atormentava. "É o olhar das pessoas nas exposições, os comentários sussurrados quando pensam que não estou ouvindo. Todos acreditam que só estou ali por sua causa." Ricardo passou a mão pelos cabelos, claramente frustrado. "Isso é injusto e você sabe disso. Seu talento é real, Luísa.
Qualquer pessoa que realmente observe seu trabalho reconhece isso. Mas como posso ter certeza? A voz de Luísa tremia ligeiramente. Como posso saber se estou recebendo essas oportunidades por mérito próprio ou porque sou a namorada de Ricardo Menezes? Ricardo observou-a por um longo momento, a mágoa evidente em seus olhos. Você realmente pensa assim? Que eu estaria usando minha influência para promover alguém sem talento apenas porque estamos juntos? A forma como ele colocou a questão fez Luísa hesitar. Não acreditava nisso. Conhecia Ricardo o suficiente para saber que ele tinha integridade demais para algo assim. Não, admitiu finalmente, mas outros pensam e isso me corrói por dentro. Luísa, olhe para mim, pediu Ricardo, segurando suas mãos com firmeza. Você tem duas opções: deixar que a opinião dos outros defina quem você é ou seguir em frente com a confiança de quem conhece seu próprio valor. As palavras de Ricardo ecoavam as de Janaína, mas algo ainda a incomodava. Preciso de espaço, Ricardo, disse, finalmente verbalizando o que sentia. Preciso descobrir quem sou como artista por mim mesma. Ricardo recuou como se tivesse sido atingido fisicamente. Está terminando comigo? Perguntou a voz subitamente rouca. Não, respondeu Luísa rapidamente, surpresa pela intensidade de sua reação. Estou pedindo tempo. Preciso me concentrar na exposição, provar para mim mesma que posso fazer isso. O alívio no rosto de Ricardo foi palpável, mas a preocupação permanecia. Quanto tempo você precisa? Até depois da exposição, respondeu Luísa. 2 semanas. Ricardo assentiu lentamente, processando a informação. 2 semanas, repetiu. E depois? Depois conversamos, prometeu Luísa. Com clareza, sem essas inseguranças me consumindo. Ricardo pareceu aceitar a resposta, embora a relutância fosse visível em sua postura. Então teremos 2 semanas de... O que exatamente? Não nos veremos? Não nos falaremos? Podemos conversar, garantiu Luísa. Apenas não como um casal por enquanto. Preciso fazer isso sozinha, entende? Ricardo suspirou profundamente, passando a mão pelo rosto, em um gesto de cansaço. Não concordo com sua decisão, mas a respeito, disse finalmente. Só quero que saiba que estarei aqui esperando. Quando Ricardo partiu, Luísa sentiu uma mistura contraditória de alívio e perda. Uma parte dela queria chamá-lo de volta, dizer que estava sendo tola, que não precisavam de distância. Mas a parte mais forte, aquela que carregava as cicatrizes de uma vida de inseguranças, sabia que esta era a decisão certa. Cancelou o jantar com Teresa, usando o excesso de trabalho como desculpa. Nos dias que se seguiram, mergulhou completamente em sua arte, pintando com uma intensidade quase febril. As telas que antes pareciam resistir ao seu toque, agora fluíam naturalmente, como se a decisão de afastar-se temporariamente de Ricardo tivesse desbloqueado algo dentro dela. Janaína, preocupada, visitava-a diariamente, trazendo comida e obrigando-a a fazer pausas. Você está se autodestruindo, observou a amiga em uma tarde particularmente exaustiva, quando encontrou Luísa adormecida no sofá, um pincel ainda na mão. Isso não é saudável, Lu. Estou bem, insistiu Luísa, sentando-se com dificuldade. Nunca estive tão produtiva. À custa de quê? Questionou Janaína. Olhe para você. Emagreceu, tem olheiras profundas, mal dorme. É apenas temporário, garantiu Luísa, até a exposição. Janaína suspirou, reconhecendo a determinação no olhar da amiga. E Ricardo? Perguntou finalmente, tocando no assunto que Luísa evitava. Vocês conversaram? Mensagens ocasionais, respondeu Luísa evasivamente. Ele está respeitando meu pedido de espaço. O que não mencionou foram as noites em que, exausta após horas de trabalho, olhava para o celular, relendo as mensagens breves e respeitosas de Ricardo, sentindo falta de sua presença, de sua risada, do modo como ele a fazia sentir-se vista e valorizada. A 1 semana da exposição, Luísa finalmente completou a última tela. 15 obras que representavam não apenas sua evolução técnica, mas também sua jornada emocional dos últimos meses.
Observando-as alinhadas contra a parede de seu pequeno apartamento, sentiu uma mistura de orgulho e exaustão. Naquela noite permitiu-se uma pausa, tomou um banho prolongado, vestiu roupas confortáveis e, pela primeira vez em dias, sentou-se para uma refeição adequada. Enquanto comia, folheava distraidamente uma revista deixada por Janaína. O coração de Luísa parou ao virar a página da revista. Ali, em destaque, estava uma matéria de página dupla, intitulada O Mistério por Trás da Nova Sensação Artística de Salvador. Era a matéria de Cristina Alves. Com mãos trêmulas começou a ler. As primeiras linhas já revelavam o tom sensacionalista que temia. Da vassoura ao pincel, como Luísa Ribeiro saiu das sombras da faxina para os holofotes do mundo artístico baiano, com um poderoso patrocinador a seu lado. Luísa sentiu o estômago revirar. A matéria seguia explorando sua improvável ascensão, insinuando constantemente que seu relacionamento com Ricardo era o verdadeiro catalisador de seu sucesso. Havia até uma foto deles juntos, saindo de um restaurante, com a legenda: o casal improvável que intriga Salvador. Quando terminou de ler, lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. Suas maiores inseguranças estavam ali, impressas, para que todos lessem. A faxineira feia que só conseguiu exposições por causa do namorado rico. O telefone tocou. Era Teresa. Luísa, querida, acabei de ver a matéria, disse a curadora, sem preâmbulos. É uma peça de lixo jornalístico. Já liguei para a editora exigindo uma retratação. Não importa, respondeu Luísa, a voz vazia. O estrago está feito. Claro que importa, insistiu Teresa. Essa mulher distorceu completamente sua história, sua arte. Não podemos permitir que isso fique assim. Luísa mal ouvia. Em sua mente, visualizava os visitantes da exposição na Galeria Pelourinho, cochichando entre si, apontando para ela, para suas obras, com aquele olhar de compreensão condescendente. Ah, é a faxineira namorada do Menezes. Preciso ir. Teresa, disse finalmente, desligando sem esperar resposta. Por longos minutos permaneceu imóvel, a revista aberta em seu colo como uma ferida exposta. Então, com um movimento brusco, atirou-a contra a parede. Um grito de frustração escapando de sua garganta. Seu celular vibrou com uma mensagem. Era Ricardo. Acabei de ver a matéria. Estou indo para aí. Luísa digitou rapidamente. Não. Preciso ficar sozinha. A resposta veio instantaneamente. Tem certeza? A absoluta, respondeu, desligando o celular em seguida. Naquela noite não dormiu. Ficou observando suas telas, uma a uma, questionando seu próprio valor, sua autenticidade como artista. As inseguranças de uma vida inteira, momentaneamente, silenciadas pelo sucesso recente, retornavam com força renovada. Quando o sol nasceu, Luísa havia tomado uma decisão. Vestiu-se rapidamente, chamou um táxi e dirigiu-se à Galeria Pelourinho. Era cedo demais para o estabelecimento estar aberto, mas ela sabia que Cláudio, o proprietário, costumava chegar antes do horário comercial. Como previsto, encontrou-o, preparando o espaço para o dia. Luísa! Exclamou surpreso com sua presença àquela hora. Aconteceu algo. Preciso adiar a exposição, anunciou ela, sem rodeios. Cláudio piscou, confuso. Adiar? Mas está tudo pronto. Os convites já foram enviados à divulgação. Não posso fazer isso agora, interrompeu Luísa, a determinação evidente em sua voz. Não dessa forma. É por causa daquela matéria ridícula, não é? Adivinhou Cláudio com expressão compreensiva. Luísa, não dê importância a isso. Todo artista enfrenta críticas injustas em algum momento. Não é só a matéria, explicou Luísa, sentando-se pesadamente em uma cadeira próxima. É tudo. Preciso ter certeza de que estou seguindo este caminho pelas razões certas, que minha arte tem valor próprio. Cláudio observou-a por um longo momento, como se avaliasse a profundidade de sua resolução. E como pretende ter essa certeza? Perguntou finalmente. Ainda não sei, admitiu Luísa, mas preciso de tempo. O galerista suspirou, claramente relutante, mas compreensivo.
Posso adiar por 1 mês, no máximo, ofereceu. Mais que isso, e terei problemas com o calendário do próximo ano. 1 mês é suficiente, garantiu Luísa, sentindo um peso sair de seus ombros. Obrigada, Cláudio. Ao sair da galeria, Luísa sentiu-se mais leve, como se tivesse recuperado algum controle sobre sua vida. Não sabia exatamente o que faria a seguir, mas sabia que precisava redescobrir sua própria voz, independente de Ricardo, de Teresa, de qualquer validação externa. Caminhou sem rumo pelas ruas históricas do Pelourinho, absorvendo a energia vibrante da cidade que amava. O sol da manhã iluminava as fachadas coloridas. Músicos de rua começavam a se posicionar. O cheiro de acarajé fresco permeava o ar. Salvador, em toda a sua beleza contraditória, sempre fora sua principal inspiração. Sem pensar muito, dirigiu-se ao Mercado Modelo, um dos pontos turísticos mais famosos da cidade. Ali, entre artesanatos e souvenirs, havia um espaço onde artistas locais expunham pequenos trabalhos para turistas. Era um lugar despretensiosos, sem a aura intimidadora das galerias sofisticadas. Bom dia, seu Gerson, cumprimentou o idoso que coordenava o espaço há décadas. Luísa, exclamou o homem com genuína alegria. Quanto tempo, menina? Soube que agora você é artista de galeria, toda importante. Luísa sorriu, sentindo-se à vontade com a informalidade do lugar e das pessoas. Ainda sou a mesma, seu Gerson, respondeu, observando os trabalhos expostos nas paredes simples. Na verdade, vim perguntar se ainda há espaço aqui para mim. O velho artesão ergueu as sobrancelhas, surpreso. Para você sempre há espaço, menina, mas pensei que agora você frequentasse ambientes mais requintados. Luísa balançou a cabeça, um sorriso melancólico nos lábios. Preciso voltar às raízes, seu Gerson. Lembra como comecei? Vendendo desenhos pequenos aqui nos fins de semana? Claro que lembro, respondeu o idoso com um sorriso nostálgico. Seus retratos rápidos sempre foram os mais procurados. Você captura a alma das pessoas, menina. Captura a alma das pessoas. As palavras simples do velho artesão ressoaram profundamente em Luísa. Era exatamente o que Teresa, Cláudio e até mesmo o crítico Paulo haviam dito, com terminologias mais sofisticadas. Posso começar amanhã? Perguntou com súbita determinação. Quando quiser, respondeu seu Gerson com um gesto acolhedor. Seu lugar sempre estará aqui. Nos dias que se seguiram, Luísa estabeleceu uma nova rotina. Pelas manhãs, ia ao Mercado Modelo, onde fazia retratos rápidos de turistas por preços acessíveis. À tarde, dava suas aulas no Centro Cultural do Pelourinho. E à noite, trabalhava em novas telas em seu apartamento. Era exaustivo, mas libertador. Cada retrato que fazia no mercado trazia um feedback imediato, genuíno, sem as pretensões do mundo artístico formal. Turistas de diversos países reagiam com surpresa e alegria ao verem-se capturados em poucos traços precisos. É incrível como você conseguiu captar a expressão dele, exclamou uma mãe americana, observando o retrato que Luísa fizera de seu filho de 5 anos. Exatamente esse olhar curioso que ele tem. Comentários assim, simples mas sinceros, restauravam gradualmente a confiança de Luísa em seu próprio talento. Não eram críticos sofisticados ou colecionadores influentes, apenas pessoas comuns, reagindo honestamente à sua arte. Manteve-se afastada de Ricardo, respondendo apenas brevemente às suas mensagens ocasionais. Sabia que eventualmente precisariam conversar, resolver a situação entre eles, mas, por enquanto, precisava dessa jornada solitária. Em uma tarde particularmente movimentada no Mercado Modelo, enquanto terminava o retrato de um casal de idosos alemães, Luísa sentiu uma presença familiar. Ergueu os olhos e viu Janaína observando-a com um sorriso enigmático. Então é aqui que você tem se escondido, comentou a amiga, aproximando-se quando os turistas se afastaram com seu retrato. Não estou me escondendo, defendeu-se Luísa. Estou redescobrindo. Janaína sentou-se no banco recém-desocupado, observando os desenhos rápidos espalhados ao redor de Luísa. Eles são bons, admitiu. Diferentes das suas telas, mais imediatos, mas igualmente poderosos.
Luísa sorriu grata pela compreensão da amiga. É disso que eu precisava, Jana. Da simplicidade, da honestidade das reações. Ricardo tem te procurado, disse Janaína, mudando de assunto. Ele está preocupado. Luísa suspirou, sentindo a familiar pontada de culpa. Eu sei. Tenho respondido suas mensagens apenas brevemente. Ele te ama, sabia? A franqueza direta de Janaína pegou Luísa de surpresa. E está sofrendo com essa distância. Também sinto falta dele, admitiu Luísa, baixando o olhar para o bloco de desenho em seu colo. Mas precisava desse tempo para mim. E já teve tempo suficiente? Perguntou Janaína sem rodeios. Porque, sinceramente, Lu, você parece mais centrada agora do que nunca te vi. Luísa refletiu sobre a observação da amiga. Era verdade. As semanas no mercado modelo, conectando-se com pessoas comuns, recebendo validação direta e honesta, haviam restaurado algo fundamental em sua confiança artística. Talvez, respondeu com um pequeno sorriso, talvez já seja a hora. Naquela noite, após guardar seus materiais e despedir-se de seu Gerson, Luísa tomou uma decisão. Em vez de retornar para seu apartamento, dirigiu-se à casa de Ricardo em Itapuã. Não avisou que iria. Queria a honestidade da surpresa, da reação genuína. O segurança do condomínio, que já a conhecia, permitiu sua entrada sem questionar. Parada diante da porta elegante, sentiu um momento de hesitação. E se ele estivesse magoado demais? E se tivesse desistido? Dela? Antes que pudesse mudar de ideia, tocou a campainha. Quando a porta se abriu, revelando Ricardo em roupas casuais, com expressão surpresa que rapidamente se transformou em alívio e alegria, Luísa soube que havia tomado a decisão certa. Luísa, murmurou ele como se mal acreditasse que ela estava ali. Posso entrar? Perguntou com um pequeno sorriso hesitante. Ricardo deu um passo para o lado, abrindo espaço. Dentro da casa, Luísa notou mudanças. Novas obras de arte nas paredes, incluindo, para sua surpresa, um de seus primeiros desenhos, emoldurado em lugar de destaque. Você o emoldurou, comentou aproximando-se do desenho que mostrava. Uma vista do farol da Barra ao pôr do sol. Foi o primeiro que você me deu, explicou Ricardo, mantendo uma distância respeitosa. Sempre foi meu favorito. Luísa virou-se para encará-lo, sentindo uma onda de emoção ao perceber o cuidado, o respeito com que ele tratara sua arte, mesmo durante seu afastamento. Senti sua falta, admitiu, as palavras escapando. Antes que pudesse contê-las, o rosto de Ricardo iluminou-se com um sorriso cauteloso. Também senti sua falta. Todos os dias. Peço desculpas por ter me afastado assim, continuou Luísa, sentindo a necessidade de explicar. Precisava encontrar minha própria voz, ter certeza de quem sou como artista. E encontrou? Perguntou Ricardo, aproximando-se. Um passo. Encontrei, confirmou Luísa com uma confiança que surpreendeu a ambos. Voltei ao mercado modelo fazendo retratos para turistas, como no início. Foi esclarecedor. Ricardo sorriu, compreendendo a importância daquele retorno às origens. Cláudio me contou sobre o adiamento da exposição, comentou. Fiquei preocupado, mas entendi sua decisão. A exposição acontecerá, garantiu Luísa, mas nos meus termos, com a certeza de que estou ali por mérito próprio. Nunca duvidei disso, respondeu Ricardo com sinceridade. Um silêncio confortável estabeleceu-se entre eles, carregado de tudo o que ainda precisava ser dito, mas sem a urgência angustiante das semanas anteriores. Trouxe algo para você, disse Luísa finalmente, abrindo a bolsa e retirando um pequeno desenho emoldurado. Ricardo aceitou o presente com cuidado reverente. Era um retrato dele, não um retrato convencional, mas uma captura de sua essência. O olhar gentil, a postura que misturava confiança e vulnerabilidade, detalhes que apenas alguém que o conhecia profundamente poderia perceber. É assim que você me vê? Perguntou a voz embargada pela emoção. É assim que você é, respondeu Luísa simplesmente. Além do empresário, além do nome Menezes, apenas Ricardo, o homem que acreditou em mim quando eu mesma havia desistido. As palavras pairaram entre eles, pesadas de significado.
Ricardo depositou cuidadosamente o retrato sobre uma mesa próxima e voltou-se para Luísa, eliminando a distância que os separava. Eu te amo, disse com simplicidade e franqueza. Não pela artista talentosa que você é, embora sua arte me fascine, mas pela mulher forte, determinada e autêntica que conheci, limpando um banheiro com a mesma dignidade com que agora expõe em galerias. Luísa sentiu as lágrimas aflorarem, não lágrimas de insegurança ou frustração, mas de uma alegria profunda de reconhecimento. Também te amo, respondeu, as palavras que há tanto queria dizer finalmente encontrando voz, por enxergar em mim o que nem eu mesma via. Quando se beijaram, foi como um recomeço, uma promessa silenciosa de caminharem juntos, não como salvador e salva, mas como iguais, cada um com suas próprias forças e fragilidades. Na manhã da exposição adiada, quase 2 meses após o encontro com a jornalista Cristina Alves, Luísa acordou com uma serenidade que não sentia há muito tempo. Ao seu lado, Ricardo ainda dormia profundamente, seu braço possessivamente ao redor de sua cintura. Com cuidado para não acordá-lo, deslizou para fora da cama e dirigiu-se à varanda do quarto, observando o mar de Itapuã sob a luz dourada do amanhecer. A vista era de tirar o fôlego, o tipo de beleza que sempre a inspirara a criar. A exposição que aconteceria naquela noite não era mais um teste de seu valor como artista, mas uma celebração de sua jornada. As 15 telas originais haviam sido complementadas por 7 novas obras, criadas durante seu período no mercado modelo, obras que capturavam a essência de Salvador e de seu povo com uma honestidade crua que surpreendera até mesmo Teresa. Ricardo aproximou-se silenciosamente, envolvendo-a por trás em um abraço aconchegante. Nervosa? Murmurou contra seu cabelo. Curiosamente não, respondeu Luísa, apoiando-se contra ele. Sinto-me pronta. Você está, confirmou Ricardo. Mais do que pronta. Horas depois, a Galeria Pelourinho estava repleta. Críticos, colecionadores, artistas locais e simples apreciadores de arte circulavam pelo espaço, observando as obras de Luísa com expressões que variavam do interesse ao encantamento absoluto. Para surpresa e deleite de Luísa, seu Gerson e vários artesãos do mercado modelo compareceram, trazendo uma energia autêntica e descontraída ao ambiente normalmente formal. Sempre soube que você chegaria longe, menina, comentou o velho artesão com orgulho paternal. Desde aqueles primeiros retratozinhos no mercado. Teresa Albuquerque, elegante como sempre, circulava entre os convidados, destacando detalhes técnicos e conceituais das obras de Luísa para críticos influentes. Cláudio, por sua vez, discretamente, colocava pequenos adesivos vermelhos ao lado de várias telas, indicando vendas. Ricardo mantinha-se propositalmente à distância, permitindo que Luísa brilhasse por si mesma. Ele estava lá, apoiando-a com sua presença, mas era o momento dela, sua conquista pessoal. Quando Paulo Vasconcelos, o temido crítico do Jornal da Bahia, aproximou-se para cumprimentá-la, Luísa sentiu um breve momento de apreensão. Sua opinião ainda importava no cenário artístico local. Senhorita Ribeiro, cumprimentou o crítico com sua habitual formalidade. Devo admitir que suas novas obras superaram minhas expectativas. Há uma maturidade, uma confiança no traço que não estava presente anteriormente. Obrigada, respondeu Luísa com um sorriso sereno. Encontrei minha voz. O crítico assentiu, compreendendo o significado mais profundo daquelas palavras simples. Sua coluna sobre minha exposição, começou Luísa hesitante. Sairá amanhã, completou Paulo. E creio que ficará satisfeita. A arte verdadeira merece reconhecimento honesto. Quando o crítico se afastou, Luísa sentiu uma presença ao seu lado. Era Cristina Alves, a jornalista cuja matéria causara tanto tormento semanas antes. Por um momento, Luísa considerou afastar-se, evitar o confronto, mas algo dentro dela havia mudado. Não fugia mais. Senhorita Ribeiro, cumprimentou Cristina, com um sorriso educado que não atingia seus olhos. Uma exposição impressionante.
Obrigada, respondeu Luísa, com uma calma que surpreendeu a jornalista. Espero que encontre material mais substancial para sua próxima matéria do que minha vida pessoal. Cristina teve a decência de parecer momentaneamente desconcertada. Sobre isso, talvez tenha havido um excesso de ênfase em certos aspectos de sua história. Talvez, concordou Luísa sem rancor, mas sabe o que descobri? Que minha história não é definida por uma matéria tendenciosa ou pelos sussurros maldosos ou mesmo pelos elogios exagerados. É definida pelo que crio, pelo que compartilho com o mundo. A jornalista observou-a com um novo respeito relutante. Você mudou, comentou. Cresci, corrigiu Luísa, com um sorriso sereno. E continuarei crescendo, como artista e como pessoa. Quando a jornalista se afastou, Luísa sentiu uma mão familiar encontrar a sua. Ricardo, finalmente permitindo-se estar ao seu lado agora que a noite estava quase no fim, e o sucesso da exposição assegurado. Você está radiante, murmurou ele, seus olhos refletindo admiração genuína. E pela primeira vez em sua vida, Luísa acreditou. Não porque Ricardo dissera, ou porque críticos elogiavam sua obra, ou porque colecionadores disputavam suas telas. Acreditou porque finalmente via a si mesma com clareza, não apenas a aparência externa que tanto a atormentara, mas sua essência, sua força, seu valor intrínseco. A faxineira que se considerava feia havia encontrado beleza não apenas em sua arte, mas em si mesma. E essa, percebeu Luísa enquanto observava o salão repleto de pessoas, conectando-se com suas criações, era a maior obra de arte que poderia ter realizado. Comenta aqui. Qual parte te emocionou mais? Eu leio todos os comentários. Todo dia. Eu tô aqui com histórias que são só nossas. Ativa o sininho para não perder